Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo, Rede Sim. Aqui você confere os principais destaques do mundo jurídico capixaba e também assuntos de repercussão nacional. Se você tem dúvidas sobre algum tema do direito, é só enviar para a gente no portal Sim Notícias, simnoticias.com.br. Nós vamos trazer um especialista para falar sobre o tema que você sugeriu. E o tema de hoje é muito importante para todos nós. Nós vamos falar sobre os direitos humanos e a nossa convidada é a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Espírito Santo, doutora Manuela Soares. O programa Direito em Foco está no ar. Lembrando que estamos respeitando os protocolos de segurança por conta do coronavírus. Estávamos de máscara até há pouco, tiramos agora só para sentar aqui para fazer a entrevista, né, doutora? Ainda estamos aqui um pouquinho distante e tem que seguir isso mesmo, né, doutora Manuela? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Marcela. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo hoje, com os telespectadores, e também aproveitar essa oportunidade para demonstrar o trabalho da Comissão de Direitos Humanos da OAB, como que a gente vem desenvolvendo a nossa atuação ao longo desses anos e, sobretudo, nesse momento de pandemia, né? Muito obrigada. Tem muito assunto aqui para a gente abordar, né? Primeiro, eu gostaria que a senhora falasse para quem está em casa, que não é da área jurídica, o que são os direitos humanos? Os direitos humanos são garantias e direitos básicos do cidadão, independente de classe social, religião, gênero, raça. São as garantias individuais intrínsecas, né, da condição de ser humano, né, que cada um de nós exercemos. Então a comissão aqui tem muito trabalho, né? Bastante. Quais são as principais ações dessa comissão? A comissão, ela é muito ampla, né? Porque enquanto ser humano são muitos direitos, então a gente tem uma atuação voltada para as fragilidades do ser humano custodiado no nosso sistema carcerário. Temos uma atuação também voltada para o ser humano enquanto paciente do sistema de saúde, temos também atuações junto à população indígena, junto aos moradores de rua, todas essas vertentes, né, do ser humano, sobretudo em condições de fragilidade, em que a gente possa vislumbrar uma violação a uma garantia, a um direito básico de sobrevivência. E aí eu imagino que com a pandemia, a senhora até citou pandemia, esses trabalhos tiveram que ter uma adaptação, né? Como é que, explica pra gente um pouquinho como é que vocês lá da comissão realizaram isso com a pandemia? Com a pandemia, o nosso trabalho acabou se voltando especificamente para essa questão do Covid. Então, aquilo que a gente trabalhava com o setor de saúde, com a população de rua, com os indígenas, teve que ter um cuidado mais do que especial para preservar a integridade física e saúde desses assegurados, né, dos direitos humanos e também dos membros da comissão que trabalham conosco. Então, a gente teve que trabalhar uma forma específica, né, para esse momento, né, com o distanciamento, mas sem perder de vista, né, os direitos que ao longo do tempo continuam sendo violados e a gente não pode deixar com que essas violações perpetuem ou gerem aí grandes prejuízos para a sociedade. A comissão atende indígenas também, a senhora mencionou? Atende. Como é que é esse trabalho? Então, nós estivemos junto à população indígena nas aldeias que a gente tem, né, no interior do estado, ali na região de Aracruz, monitorando, né, o acesso à saúde, porque de certo modo eles estão em um certo isolamento, mas tem também um distanciamento dos postos de referência de atendimento médico. Então a gente teve que monitorar para verificar como que estava o Covid dentro dessas aldeias, né, de modo que isso não alastrasse ali. Então a gente teve que acompanhar se tinha alguém dentro algum índio positivado, se isso alargou, se não, e também acompanhar, né, fazendo os requerimentos aos órgãos públicos para que essa população tivesse caráter de prioridade diante da vacinação. Então a OAB do Espírito Santo realmente colocou a mão na massa
pelos indígenas, pelos moradores de rua também, que eu sei que também vocês executaram algumas ações, não foi? Exatamente, nós arregaçamos as mangas, não ficamos parados tempo algum, justamente para assegurar aos moradores de rua também, não só essa questão de alimentação, mas também de verificar se eles estavam podendo contar com máscaras, com ambientes onde eles pudessem lavar as mãos, né, se higienizar, e também para que a gente pudesse ter essa atenção na prioridade da vacinação. Então, assim, é muito importante que a gente olhe para o morador de rua como um ser humano, né, que precisa da nossa ajuda, e não, muitas das vezes, que acontece com a segurança pública, como algo a ser higienizado. Não, é um ser humano que está ali, a gente precisa zelar e cuidar para a integridade física deles. Eles não têm a moradia, mas a gente nem por isso pode deixar de dedicar à alimentação um espaço digno para que eles possam se higienizar, um fornecimento de roupa, sobretudo nesse período de frio, para que eles possam superar essas noites mais frias, assim, com a vestimenta adequada, para que a gente pudesse também correr atrás de voltar a atenção do poder público para essa parcela da população também em relação à vacinação. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque na volta nós vamos falar do trabalho da Comissão de Direitos Humanos da OAB, voltado para a população carcerária. Um minutinho só. Estamos de volta com o programa Direito em Foco. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Manuela Soares, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Espírito Santo. A gente falava no bloco anterior sobre algumas ações desenvolvidas por essa comissão. Muitas, né, doutora? Eu queria saber agora em relação aos presídios, à população carcerária, como é que a comissão trabalha? A comissão, antes da pandemia, tinha uma frequência muito grande de inspecionar as unidades prisionais. Nessas inspeções, nós reunimos alguns membros da comissão que visitam presencialmente essas unidades prisionais, averiguando questões de estrutura, né, cela, se a cela está bem arejada, iluminada, se a tubulação hidráulica abastece, né, a cela com água para eles beberem, para eles utilizarem o vaso sanitário, se tem colchão, se todos eles estão conseguindo dormir deitados num colchão, se a superlotação do sistema carcerário inviabiliza o exercício de algumas garantias individuais, né, de direitos humanos, de modo que eles estejam ali custodiados com dignidade. Então, tudo isso nós acompanhamos, né, desde a estrutura até o tratamento do servidor com a população carcerária, né, no sentido de que seja respeitado, de que o tratamento seja cordial. A gente precisa acompanhar muito de perto, porque são seres humanos, vamos dizer assim, lidando ali diuturnamente, então tem que acompanhar se não está havendo maus tratos, tortura, que não precisa ser, na maioria das vezes a gente acaba popularizando a tortura física, sim, mas existe também a tortura psicológica, e isso tudo, às vezes é um pouco mais difícil de comprovar, mas ela existe e ela traz consequências graves. Então a gente tem que fazer esse acompanhamento de verificar desde a estrutura ao tratamento do servidor com os internos, ao tratamento destinado entre os internos da própria cela, se está sendo garantido o banho de sol. Com a pandemia, nós tivemos que reduzir um pouco essas inspeções, mas não deixamos de fazer. Nós acabamos por pegar as principais unidades, né, com a população carcerária maior, onde a gente visualiza ali uma ocupação dentro das celas maior, para acompanhar de perto. Então, nós visitamos essas unidades, respeitando os critérios de segurança de saúde, como distanciamento, entrevistamos os presos, né, entrando em todas as galerias, percorrendo todas as celas, conversando com todos os presos, para entender como que é a rotina daquela unidade, como que ele está se sentindo ali naquela unidade, como que ele está sendo tratado, se ele está sendo respeitado, se existem presos da população LGBT na unidade. Agora, né, que recentemente foi inaugurada uma nova ala, vamos dizer assim, para essa população. Por quê? Isso, gostaria também que a senhora explicasse, não se tratam de privilégios. Essas pessoas que estão no presídio hoje,
né? A intenção do direito penal é que elas retornem para a sociedade amanhã. Então, para deixar bem claro que, não estou defendendo bandido, não estou levando privilégio, é um ser humano, né? Exatamente, a gente tem que levar em consideração que são seres humanos e que mais cedo ou mais tarde eles estarão de volta para a sociedade, no convívio lado a lado conosco, numa padaria, numa farmácia, num supermercado, e a gente precisa pensar melhor em como nós queremos de volta essa parcela da população. E por isso a ressocialização é fundamental, e a ressocialização ela vai ocorrer quando dentro do sistema carcerário, enquanto ele estiver ali custodiado, o Estado destine a ele um tratamento digno, humano, respeitoso. E o respeito com o próximo não é um privilégio, é um direito dele e um dever de quem também está naquela relação de tratamento. E aí essa unidade prisional voltada para a população LGBT é uma unidade que, na verdade, essa específica é a GBT, né? Porque é uma unidade que vai atender parcela dessa população, né, com um atendimento especializado. Então, nós vamos ter uma unidade, vamos dizer assim, híbrida. Por que híbrida? Porque vai custodiar preso provisório, preso condenado do regime fechado e do regime semiaberto, que faça a opção por essa unidade. Então, ele vai estar ali tendo respeitado diversas garantias dele, individuais, e essa unidade, ela vem como uma referência, como uma unidade modelo, e que a gente tem uma expectativa muito positiva para que ela seja muito bem sucedida e que a gente possa, vamos dizer assim, exportar esse modelo de unidade prisional que recebe a população LGBT e trata a população LGBT com muito respeito para todos os outros estados que ainda não possuem essa formatação, né, de unidade prisional. No estado do Espírito Santo, a gente tem alguns progressos, né, de valorização ao interno, como o trabalho do preso, né, o acompanhamento do estudo do preso, do Enem que eles fazem, enfim, uma série de acompanhamentos que a gente vislumbra como importantíssimos para a ressocialização e que a gente deve cada vez mais avançar nesses projetos destinados à população carcerária, para que a gente tenha essa população carcerária de volta para a sociedade ressocializada. Isso aí. Doutora Manuela, assunto maravilhoso, a senhora vai ter que voltar aqui, porque nosso tempo infelizmente acabou. Queria agradecer, viu, principalmente pelo brilho no olhar. A senhora trabalha com vocação, parabéns. Muito obrigada, Marcele. Quando quiser, nós estamos à disposição para voltar. É só chamar. Tá, joia. Obrigada. O programa Direito em Foco fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se você quiser rever esse programa, compartilhar com alguém também, né? Basta acessar o site simnoticias.com.br. Tem o site da OAB também, oabes.org.br. Semana que vem tem mais, hein? Já vai convidando o pessoal aí para acompanhar a gente. Se cuidem. Até lá. Tchau, tchau.